Pilatos lavou as mãos. Jesus carregou a cruz. Entre esses dois homens existe um contraste que continua desafiando cada um de nós até hoje. Quando Judas percebeu a traição que havia cometido contra Jesus, viu que ele fora condenado, encheu-se de remorso. O motivo da traição, as 30 moedas de prata, passou a não ter valor algum. Ao devolvê-las e partir para o suicídio, confessou em voz de lamento ter traído sangue inocente. No entanto, antes de morrer, ouviu uma dura verdade dos líderes religiosos. Que nos importa? A responsabilidade é sua. E era de Judas. Somos responsáveis pelas nossas escolhas e por mais difíceis ou erradas que tenham sido, precisamos arcar com as consequências. Não podemos escolher a hipocrisia, como fizeram os chefes dos sacerdotes, que ao recolherem as moedas devolvidas por Judas, preocuparam-se em não depositá-las no cofre das ofertas do templo, pois eram preço de sangue, e isso contrariava a lei. Curioso, né? O dinheiro manchava o templo, mas a condenação de um inocente não. Também não podemos escolher a omissão, como fez Pilatos, mesmo sabendo que Jesus estava sendo entregue por inveja, mesmo não encontrando nele nada que justificasse a sua morte, lavou as mãos, literalmente, e mandou açoitá-lo, entregando-o para a crucificação enquanto se declarava inocente do seu sangue. Inocente, Pilatos? Não. Omisso? Sim. Pilatos era o governador, aquele que tinha autoridade para libertar Jesus ou enviá-lo à cruz. Pilatos, que repetiu diversas vezes não encontrar culpa alguma nele, cedeu à pressão da multidão e o entregou. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes entregamos aquilo que é mais valioso para nós, porque desejamos agradar os outros? Pilatos lavou as mãos, quando o que se esperava dele era uma decisão justa. Pilatos cedeu à gritaria, quando o que se esperava dele era a autoridade. Pilatos permitiu-se influenciar pelos líderes religiosos, quando o que se esperava dele era retidão. Lavou as mãos para aliviar a consciência, mas nenhuma quantidade de água poderia levar a apagar a culpa da omissão. Pilatos sabia que Jesus era inocente, sabia que não havia crime, sabia que a condenação era injusta, mas saber não bastou. Porque entre fazer o que era certo e preservar sua própria posição diante dos líderes, Pilatos escolheu a conveniência. E o mundo está cheio deles. Os que escolhem a conveniência. Os que se calam para evitar conflitos, os que cedem porque é mais fácil, os que lavam as mãos quando deveriam se posicionar. Em contrapartida, quando olhamos para o outro lado da história, encontramos Jesus. O oposto da conveniência, o oposto da omissão, o oposto da covardia, aquele que enfrentou líderes, sacerdotes e autoridades em nome da verdade, aquele que confrontou mentiras, hipocrisias e interesses escusos, aquele que acolheu os rejeitados, defendeu os vulneráveis e denunciou o erro, aquele que mesmo sem merecer suportou a injustiça, aquele que mesmo sem merecer suportou a cruz. Esse homem não dialoga com a conveniência. Ele é exemplo de abnegação, de retidão e, acima de tudo, de coragem. E talvez nunca sejamos chamados a decidir o destino de um homem inocente diante de uma multidão enfurecida. Mas todos os dias somos chamados a escolher entre a conveniência e a verdade. Entre agradar a Deus e agradar as pessoas. Entre a omissão e a coragem. Pilatos lavou as mãos. Jesus carregou a cruz. A pergunta é: qual dos dois temos escolhido imitar? E sabe por que tantas vezes escolhemos a conveniência em vez da verdade? Porque assim como aqueles que rejeitaram Jesus, muitas vezes também deixamos de dar lugar à sua palavra. Em João 8,37, Jesus disse: vocês estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Que nós não venhamos a cometer esse mesmo erro, que não venhamos a rejeitar diariamente a palavra, deixando de dar lugar a ela no nosso coração, na nossa agenda, nas nossas escolhas. Que não venhamos a crucificar com as nossas atitudes a verdade que o Senhor deseja plantar no nosso coração.
Que tenhamos menos da conveniência de Pilatos e mais da ousadia, da coragem e da entrega de Cristo. Que sejamos abençoados pela prática da palavra. Amém.